Thaís, Tainá já deixou um gancho interessante para você, porque o PP de Arthur Lira, a gente está falando bastante dele aqui. Agora também tem o Republicanos, que é oposição, né, Thaís? Vota com o governo, ou melhor, com o Lira em algumas matérias importantes para um governo, atendendo o pedido de Lira, mas é o partido de Tarcísio de Freitas, do principal governador de oposição, possível candidato aí no lugar de Jair Bolsonaro. Como é que está a discussão dentro do Republicanos para aderir ao governo só no Brasil? Raquel, o que eu usaria é o termo independente, como gosta de dizer o presidente da sigla, Marcos Pereira, que não é oposição, mas sim independente. Ele tem reforçado bastante esse discurso de que quer seguir independente, mesmo que Silvio Costa Filho assuma o ministério aqui na Esplanada. O que eu consegui apurar hoje, que essa decisão sobre a entrada do Republicanos no governo Lula, ela só deve ser tomada depois do dia 15 deste mês de agosto, que começa amanhã. Por quê? Porque aliados de Marcos Pereira me disseram que ele vai para uma viagem internacional e só retorna ao Brasil no dia 12. Então, essa discussão só ficaria para o dia 15, porque ele teria avisado o partido, e aí eu digo especificamente o líder do partido na Câmara, o deputado Hugo Mota, e o próprio Silvio Costa Filho, que eles não deveriam tomar nenhuma, ou não devem, tomar nenhuma decisão sem que ele esteja aqui no Brasil. Qual que é o quadro hoje, Raquel? O que a gente tem hoje? A gente tem uma decisão bastante concreta dentro do Republicanos de que Silvio Costa Filho pode ser sim ministro, que ele deve assumir, que ele não há nenhum impedimento para que ele assuma um ministério na Esplanada, mas que para fazer esse movimento ele vai precisar se licenciar do Republicanos. Por que isso é importante? Porque Marcos Pereira considera que sim, como você disse, Republicanos é o partido de Tarcísio, há uma base muito mais alinhada à centro-direita do que à esquerda, à centro-esquerda. E ele precisa fazer esse gesto para a base. Então, Silvio Costa Filho precisa se licenciar do partido, ou seja, tirar uma licença do partido para assumir uma pasta. Mas o próprio Marcos Pereira também deve participar dessa conversa com o governo assim que ele retornar ao Brasil para fechar esse ministério. No fim de semana, mais precisamente ontem, a nossa colega Renata Agostini trouxe a informação aqui na CNN de que essa mudança, essa reforma ministerial, ela deve ser um pouco mais ampla do que a gente tem visto. Ela deve, inclusive, incluir o Ministério da Defesa. Pode incluir. Numa dança das cadeiras bastante interessante, Raquel, que seria o quê? Sairia o ministro da Defesa, Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, assumiria a defesa e abriria o espaço do MIDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Não seria para lá que o Republicanos iria. Sim, Márcio França, e aí o Ministério de Portos e Aeroportos ficaria vago para o Republicanos. Vou deixar claro para quem nos assiste, para todo mundo que está acompanhando essa discussão, que isso é uma das possibilidades. Está em discussão. Mais cedo, a Tainá Falcão trazia aqui a informação de que Geraldo Alckmin já disse a Márcio França de que o ministério dele está garantido. O que pode haver, segundo eu apurei, é uma mudança de Márcio França de pasta. Ele sairia de portos e aeroportos, iria para desenvolvimento, indústria e comércio. Mas, quanto ao Republicanos, essa decisão só na segunda quinzena de agosto. Não sei se eu falei muito, se ficou claro, Raquel. Não, ficou claro, querida. Yuri, jogar dos pontos que a Thaís trouxe para você. A gente sabe que quando começa essa reforma ministerial, não tem nada definido, circulam muitas informações. Qual é a chance que você enxerga do presidente Lula realmente mexer no ministro Zé Múcio, que fez toda essa construção de aproximação do governo com as Forças Armadas?
Olha, Raquel, de fato, nesses 6 meses, todo o trabalho feito pelo ministro da Defesa foi bem sucedido, levando em conta toda a tensão que havia antes da posse e depois de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. O que se observa é que, de fato, não há o mesmo tipo de tensionamento, ou pelo menos isso não está vindo a público. A grande questão é que o próprio ministro José Múcio, num determinado momento ali, se colocou um pouco reticente com a posição, mas assumiu a missão e vem dando conta de um recado bastante espinhoso. Não me parece que neste momento, embora haja uma especulação grande de que isso possa acontecer, não tem informação se isso de fato vai acontecer. Se, por exemplo, precisaria desse cargo do Ministério da Defesa para fazer a acomodação do vice-presidente Geraldo Alckmin, liberando o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. É um desenho que Lula já utilizou, ter o seu vice-presidente, na época José Alencar, como ministro da Defesa. O que a gente tem que ficar atento e observar é o tamanho da necessidade de mexidas de cadeiras, porque as pedidas dos partidos, principalmente PP e republicanos, têm sido altas. O quanto o governo está disposto a fazer isso em prestações, digamos assim. Fez um primeiro movimento lá no começo do mandato que algumas escolhas foram erradas, a exemplo do Ministério do Turismo já precisou ser trocado. Se vão fazer, primeiro acomodar esses nomes, André Fufuca, Silvio Costa Filho, fazer o Congresso trabalhar, andar um pouco a agenda, para daí sim, ao fim do ano, fazer uma nova rodada de substituições. Leandro, e você, meu caro, que amarração que você faz de tudo isso e principalmente do que a gente começou a nossa conversa, postura do presidente da Câmara, Arthur Lira, tentando aí marcar qual é o papel dele nesse jogo. O que o Lira sempre coloca, né, de que essas mudanças ministeriais, elas não são combinadas com ele, definidas com ele, que é prerrogativa do presidente e que ele não tem nada a ver com isso, né? A gente sabe que a história, no caso, né, uma troca dessa magnitude, ela é feita não exatamente por causa de atributos do deputado Fufuca ou do deputado Silvio Costa Filho, mas, sobretudo, pela quantidade de votos que essas indicações na esplanada dos ministérios farão o governo ter, né? Isso é absolutamente claro para todo mundo e que esses parlamentares são pessoas ali que têm, sim, uma relação importante com o presidente da Câmara. Como nada na Câmara anda sem a anuência do Arthur Lira e o governo está fazendo esses movimentos para ter uma vida mais tranquila no Congresso, por mais que ele diga que não participa escolhendo o nome, né, é natural que ele seja uma espécie ali de eminência parda desse processo todo. A ver quando que o governo, de fato, vai entregar essas mudanças que estão prometidas, alardeadas e anunciadas, como a troca, né, da Daniela Carneiro pelo Celso Sabino do Ministério do Turismo, foi prometida e anunciada por meses e demorou um pouco, mas acabou sendo efetivada no tempo ali que o presidente da República quis, depois de discutir tanto com a União Brasil, né? Vamos ver se dessa vez a gente não vai ter semanas de novelas, mas me parece que é uma coisa, a extensão das mudanças ainda é algo a se observar, mas que elas vão se dar, isso elas se darão, Raquel.